Foi o capitalismo que levou para a China dinheiro, know-how, investidores. Eu tenho um vídeo lá atrás, uns 3 anos e meio a 4 atrás, onde eu descrevo, inclusive, uma reunião num navio onde o Ocidente levou os maiores economistas para ensinar os chineses como é que funciona o capitalismo, para eles criarem aquelas zonas especiais e tal. Então, quem financiou o comunismo, quem criou e fortaleceu a China, foi o capitalismo, para quem gosta de ismo. Aí você começa a levantar um inimigo, a China, porque a União Soviética tinha caído em 91. Mas a China sozinha, cara, não resolvia. Então eu preciso que a Rússia se fortaleça também. Aí aparece um Putin da KGB e papapá, e aquilo vai crescendo. Porque sem inimigo não tem dinheiro. Sem inimigo não tem guerra. Sem guerra não tem economia. As coisas não são assim. Entende? Então é um jogo. Um jogo onde tudo... Aí por que eu saboto o Ocidente? Cara, se o Ocidente, mesmo que eu crie um inimigo, o Ocidente é tão forte que ninguém vai percepcionar ali uma ameaça, para que eu vou gastar dinheiro? Isso. Eu preciso de um medo. O que são catalisadores? Eles precisam criar o quê? Medo, ansiedade e insegurança. Porque pessoas com medo, insegurança e ansiedade abrem mão dos seus direitos. Lembra aquela equação toda que eu mostrei? Sim. Muito bem, se eu crio um inimigo, bicho-papão, e você olha e fala, caramba, realmente ele é capaz de me pegar, você criou toda a motivação para o jogo. Você criou toda a situação. Então você tem que criar vários catalisadores. Guerras civis com imigrantes, pandemia de fentanil, de drogas, ataques de cartéis, ataques terroristas, pandemias, guerras, eventos climáticos. Isso é um conjunto de catalisadores necessários para criar as pré-condições. Então, quem financiou a China? Foram os capitalistas. Quem comprava a energia da Rússia? A Europa. A Europa comprava a energia da Rússia. E aí, se eu não saboto o Ocidente, todo mundo vai olhar e vai falar assim, tudo bem, a China e a Rússia cresceram, mas nunca vão vencer os Estados Unidos. Isso. Não, eu preciso mostrar que os Estados Unidos é fraco, que a Europa também. Como é que eu faço isso? Sabotando internamente. Ou você acha que foi um russo e chinês que ficou lá no estaleiro estratégico durante 10 anos sabotando a solda feita no submarino? Mas é sabotagem mesmo ou é só propaganda, estratégia para ter um... Não, houve sabotagem real. Da solda, é real. Inclusive o estaleiro, ele mostra as provas lá, eles só não divulgaram para a comissão de apuração da Câmara lá e tudo. Okay? Agora, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer agora? Tira os porta-aviões e os submarinos da água? Como é que você faz? Como é que você faz com um programa como o do F-35, Isso, que é o avião mais caro da história da humanidade e que não voa? Eu já mostrei num vídeo que mais de 70% do F-35, dos F-35 não são operacionais. Está lá nos vídeos do canal. Fonte é do Congresso dos Estados Unidos. Não sou eu falando. Eu mostro a fonte, mostro o cara falando entre aspas. Como é que você faz o avião mais caro da história da humanidade e tem problema de superaquecimento, como eu mostrei? isso. Tem problema de 600 bugs de software. Mais de 70% deles não são operacionais. Como é que você lança um porta-aviões no mar, o Gerald Ford, que tem problema nas catapultas, cheio de problema? O Gerald Ford teve que ser trazido de volta para Norfolk, porque ele estava dando problema lá na Europa. Tiveram que trazer de volta. Como é que você explica uma situação dessa num país admirável, que era top de linha na década de 50, 60, e de repente começam a acontecer erros grosseiros, um atrás do outro? Está tudo lá, documentado no canal, com fontes, com depoimentos de autoridades americanas. Não é o chinês falando, nem o russo, não. São os americanos falando que a situação é essa. Dos porta-aviões, dos submarinos, do F-35, a falta de capacidade hoje de recrutamento, porque a maioria dos recrutas não é capaz militarmente. Está tudo colocado lá. Agora, quem fez isso? Interno, é trabalho interno. Quem abriu as fronteiras no sul para os imigrantes entrarem?
Foi o governo Biden, pô, tá aí dito para todo mundo. Não foi trabalho de ninguém. Ninguém foi lá e arrombou as fronteiras dos Estados Unidos. Eles abriram. Eu mostro no vídeo do canal, inclusive os imigrantes entravam, recebiam cartão de débito com dinheiro e passagem aérea onde não precisavam se identificar. E não sou eu que estou falando. Lá no canal eu mostro os chefes de polícia falando disso. Cito o nome, cito a fonte. Quem fez isso? Foi um trabalho interno, amigo. Trabalho interno. Então, quando eu fui mostrando no canal essas coisas, foi com extremo pesar. Porque eu sou ocidental. Né? Nós aqui não éramos para estar nessa situação. Quando eu falo nós aqui, não estou falando Brasil. Estou falando como ocidental, como núcleos de poder. Nós não tínhamos que estar nessa situação. Okay? Foi com extremo pesar que eu fui mostrando a descompensação da balança, o crescimento da Aliança Oriental e o nosso enfraquecimento. Mas fui mostrando e documentando para que nenhum nécio amanhã inventasse uma desculpa e dizer, não, isso aí é um caso fortuito, isso acontece. Não acontece, não. Foi um trabalho metódico, cuidadoso e planejado nos seus detalhes, conduzido ao longo de 4 décadas. 4 décadas de condução desse programa. Agora, professor, isso aí intencional, né? Uma sabotagem ali interna, mas não pode chegar ao ponto de ficar mais fraco do que o outro. Né? Tem que só ter ameaça. Pois é, aí que está a questão agora. Em nenhum momento a ideia foi perder a situação. Só que você não combinou com o outro lado. À medida que o outro lado foi ficando mais forte, ele começou a romper os acordos e avançar uma linha. Agora, a Aliança Ocidental, algumas facções percebem que a Aliança Oriental, principalmente a China, está botando as manguinhas de fora. Você pode ver que até alguns anos atrás, 1 ou 2 anos, o inimigo era a Rússia. Agora, todos os discursos no Congresso dos Estados Unidos são de que o inimigo é a China. Inclusive, o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, ele é contra a China, Marco Rubio. Então, até 2 anos atrás, o problema era a Rússia. Agora, o problema número 1 é a China. Se você pegar os depoimentos lá no canal, você vai ver almirantes e generais americanos dizendo: nosso inimigo é a China. Por quê? Porque você não combinou o negócio direitinho. À medida que os caras perceberam que quando era para chegar no equilíbrio, era para parar. A pergunta é, por que parar? Não, eu gostei da brincadeira. Vou parar, não. E eles continuaram crescendo. Programas classificados, fazendo armas antissatélites, fazendo mísseis hipersônicos, construindo estruturas militares ocultas, criando novas capacidades. Foi aí que o pessoal olhou, peraí, aí não, aí vai desequilibrar, aí está desequilibrando. Agora o problema é seu, pô. Já desequilibrou, eu vou seguir meu caminho. Aí agora está tentando se equilibrar isso. Seu raciocínio foi correto, era para ser equilibrado. Sim. Criar uma ameaça que justifique o budget, o orçamento, mas que não representasse um risco total. Só que esqueceram de combinar com os meninos do lado de lá. É porque quando o outro lado se sente forte, aí fica quente. Lembra daquela ilusão do poder que nós falamos em relação a políticos? Sim. É o mesmo conceito. Agora eles têm a ilusão do poder. E aí eles ficam medindo, pô, será que a gente consegue um caminho aqui para ganhar isso? Olha só, olha o raciocínio. Pensa o seguinte, pensa se você é um chinês. Você já tem uma marinha que é maior que a marinha dos Estados Unidos. Você tem um exército com 1 milhão e tanto de homens, maior que o exército americano. Você tem uma força aérea já com jatos de 5ª geração, que não são um F-35. Você tem uma força espacial muito forte agora, inclusive eu falo disso lá no vídeo, né, com armas antissatélite, armas de energia cinética. Você começa a olhar assim o negócio e fala assim, por que eu vou parar? Ah, mas a tecnologia de semicondutores que vem de Taiwan, os Estados Unidos está restringindo. Ah, você me restringe o semicondutor, eu não te dou terras raras, eu não te dou um monte de coisa que você me compra. Aí começa. Né? Agora é o seguinte, como é que você faz ele parar? Vamos lá, Glauber. Como é que você faz a China parar agora?
Não é assim. Ele tem que alimentar 1 bilhão e pouco de pessoas. Ele tem que gerar prosperidade lá. Porque se o Partido Comunista não gerar prosperidade, ele cai. E tem que controlar a narrativa. E ele tem que controlar a narrativa, ele tem que manter o inimigo externo. Sim. Entende? Então agora o problema é o seguinte, você alimentou o tigre dentro da jaula. E agora o tigre começou a olhar para você achando que a comida está pouca. Quem sabe você é uma refeição interessante. Professor, mas aí, quando o senhor fala do bloco China e Rússia, que é inquestionável, os Estados Unidos não conseguem vencer o bloco, a China e a Rússia junto, né? Mas aí vem o bloco, né, dos aliados. Ainda assim, porque os Estados Unidos não vai lutar essa guerra, ninguém vai lutar essa guerra sozinho, né? Então, no que está mais claro que a gente consegue ver hoje, né? China, se houver China e Rússia junto, vem Coreia do Norte, vem Irã. E vem outros países, provavelmente árabes, que querem aproveitar a situação. E a Índia é uma incógnita, assim como a Turquia. Exato. Como é que ficaria, né, cara, os Estados Unidos ali, se ele abandonar a Ucrânia, abandonar a Europa com a OTAN, num futuro, quando ele for alvo, como é que ele consegue... A Ucrânia não serve para nada nesse processo, né? A Ucrânia não tem nada. O exército da Ucrânia hoje está praticamente debelado, enfraquecido em termos convencionais. Ela não tem armas nucleares, ela não tem nada. A Ucrânia nesse jogo aí... A Ucrânia nunca foi expressiva nesse jogo. Mas não pela Ucrânia, pela França, pelo Reino Unido, que pode ficar abandonado no interesse dos Estados Unidos em deixar o bloco ali da Europa para se preocupar só com o Oriente Médio. Aí agora vai depender da conversa entre as facções europeias e de Washington. Para mim, Washington e Israel, certo? Aqui é Washington e Israel, aqui é bloco europeu. Essa negociação é que vai botar na balança o que convém. Olha, o Glauber, muitas vezes você dá um dedo para não perder a mão. E essa medição está sendo feita. Sim. Às vezes, perder um dedo é melhor do que perder a mão. Essas situações são acomodadas segundo os interesses. Deixa eu só fazer uma ponderação sobre a Ucrânia. A Ucrânia nunca foi um país unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, o oeste da Ucrânia apoiou os alemães. E o leste apoiou os soviéticos. A Ucrânia sempre foi dividida. O leste da Ucrânia sempre foi russo. Etnia russa, falando russo, inclusive. E o oeste da Ucrânia sempre foi mais ocidentalizado, tanto que apoiou a Alemanha. Então, assim, essa divisão que existe hoje, tanto que a Rússia invadiu pelo lado dela, né? Tomou ali a região de Donetsk, Lugansk, né? Kherson, etc. Essa divisão sempre aconteceu na Ucrânia. Não é nova. E a Ucrânia nunca foi importante no jogo geopolítico no sentido de poder militar. Ela nunca teve poder militar. As armas nucleares que ela tinha foi o que ela herdou da União Soviética. A Ucrânia nunca foi um poder militar. Então ela serviu ali como um trunfo de troca. Então eu pego um cara que está na sua fronteira, ok? Trago ele para o meu lado e fortaleço para amanhã eu poder ter um trunfo. E é o que tem sido feito. Se o acordo for cumprido, ela vai ser renegada a sua própria sorte. Ela vai ter que assinar um acordo de paz nos termos da Rússia. Aliás, Trump já, de certa forma, falou isso para o Zelensky. Se você pegar aí, ele disse, ó, tem que ser um cessar-fogo e se prepare para perder terrenos, os seus terrenos. O cessar-fogo vai ser feito nos termos da Rússia. Acabou. Ponto. Não tem nenhuma chance de ser diferente disso. Ou vai continuar a guerra. É impressionante, né, cara? A gente imaginar esse cenário onde tu vê ali, né, cara, que o Ocidente assistiu tudo isso, né? Incentivou ainda. Exato, então, incentivou, né, com as sabotagens, tirou investimento militar, não tem inimigo, vendeu a imagem que não existe uma ameaça, não tem por que se preparar, enquanto a Rússia tentando, né, se restabelecer, a China crescendo, né, o Oriente Médio ali já tem as suas próprias confusões ali históricas, e a Europa perdendo protagonismo e perdendo
esse desequilíbrio, né? Porque o desequilíbrio que gera paz, né? Verdade. Quando você começa a equilibrar as forças, um lado, o outro vai sentir forte o suficiente para ter guerra, né? O fato, assim, esse jogo é dinâmico. Como eu falei, 2025 é um ano estratégico, né? Onde muitas coisas estão convergindo, mas antes de tudo o que conta são as negociações de bastidor. Não é o que você está vendo na mídia que conta nada. Não é o que o Macron fala. As negociações de bastidor são as mais importantes. E quando um Modi, o primeiro-ministro da Índia, ele vai numa semana, ele vai numa reunião do G7, que é ocidental. Na semana seguinte ele está na Rússia. O cara acabou de vir no G7, no dia seguinte ele está lá na reunião de Kazan. Não. Como é que faz? Então, assim, é um jogo frio e sem romantismo. Interesses. E não existe esse negócio de lado. Lado é de acordo com a conveniência. Ponto. Então, agora as negociações estão bem intensas. E o que vai definir os próximos dias, até 20 de janeiro, e depois de 20 de janeiro, é o resultado dessas negociações. Quem vai ceder o quê? Porque nessas horas, é aquilo que eu te falei. Qual é a posição com que você se senta numa mesa de negociação? O que você tem para oferecer? Isso. O resto não interessa. Ah, puxa vida, você era meu amigo. Esse assunto nem surge. Isso é coisa de criança. Criança que fala essas besteiras. Não. Tá. Porque aí quando o senhor fala desse grupo de poder, né? Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, e aí OTAN, Estados Unidos, Europa, Israel, naturalmente, como eles estão divergindo, vai ter um ponto quente em cada, provocado pelo grupo da Europa, provocado lá no Oriente Médio para ter desestabilidade lá, e do contrário a mesma coisa, é nesse sentido? O que acontece hoje? No 143 e no 144 eu coloquei essa questão. Hoje, existem duas facções hegemônicas dos DGs no Ocidente. Também tem facções DG na China, na Rússia, com propósitos distintos. Mas aqui no Ocidente nós temos duas, nesse momento, duas que são mais hegemônicas. Uma facção DG entende que a maneira de conquistar o controle é fazer uma grande guerra através do Oriente Médio, expandindo Israel para um conceito que eles chamam de Grande Israel, vai do Eufrates até o Nilo, né? E controlando o Oriente Médio através de tradições, Armagedon, etc. Essa facção acredita profundamente que a maneira deles atingirem um domínio é através do Oriente Médio. Okay? Já existe uma outra facção que foi a dominante, inclusive, que mandava no Biden, a qual o Biden obedecia, que é anti-eslavos, é contra a Rússia. Okay? Por causa de um problema lá atrás que houve, um príncipe russo atacou um grande enclave que tinha lá na região da Casária. É um outro problema antigo. Muito bem, essa facção DG, ela queria chegar a este mesmo objetivo, mas não fazendo a guerra via Oriente Médio, mas fazendo contra a Rússia. Você pode observar que o discurso de Biden, Macron, Scholz, do primeiro-ministro inglês, sempre foi anti-Rússia. Eles nem estão ali... Ao contrário, né? Olha só, observem bem, gente. Observem bem como essas duas facções têm visões distintas. A Europa se posicionou em grande parte pró-Palestina. A Europa é pró-Palestina. Tanto que os tribunais europeus e tal, inclusive, condenaram Netanyahu. Sim. Toda vez que tem algum problema lá no Oriente Médio, a Europa quase sempre toma o partido da Palestina. E nos Estados Unidos, a facção de cá toma o partido de Israel. Então nós temos hoje duas facções. A facção dos Estados Unidos, que agora com Trump ganhou, que o Biden era da facção europeia. Então eles tiraram o Biden. Agora aqui a facção é hegemônica pró-Israel nos Estados Unidos. Biden foi alijado porque traiu essa facção de Israel. E na Europa permanece a facção pró-guerra com a Rússia. Então o que está acontecendo hoje? Enquanto Macron, Scholz, Stammer, etc., querem fazer guerra contra a Rússia via Ucrânia, a facção do Trump quer esquecer a Ucrânia porque não quer nada a ver com a Rússia e quer fazer a guerra no Oriente Médio.
Então, tanto você pode observar isso. Será que os fatos corroboram essa interpretação?